Bom, boa noite a todos. Vamos dar continuidade então aos estudos, mantendo o nosso coração, nosso pensamento conectado com o magnetismo amoroso de Jesus, para que nós possamos compreender da melhor forma possível, na integridade, os ensinos do Cristo. Trouxe para que a gente possa estudar hoje o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Obrigado, Sr. Luiz. Sobre o estudo do livro O Caminho, a Verdade e a Vida, no capítulo 142, Um Só Senhor. Servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 26. Se os cristãos de todos os tempos encontram-se em dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor que devem servir. Quando a gente para e dá uma analisada, na nossa vivência, o que será que realmente a gente serve, A gente fala bonito, sobre Deus, sobre acreditar em Deus, sobre confiar em Deus, Mas será que servir realmente na integridade, será que a gente serve a Deus? Se a gente analisar durante o nosso dia, 24 horas do nosso dia, dessas 24 horas, quantas horas a gente usa nesse propósito de servir a Deus? Se servir a Deus é tão importante como a gente acredita, que eu acredito que todo mundo aqui é unânime em dizer que é importante servir a Deus, Mamon na época era um deus da riqueza, considerado um deus da riqueza, Então quando Jesus disse que a gente não poderia servir a Deus e servir a Mamon, era o quê? Que a gente deveria se dedicar mais tempo a servir a Deus do que aos bens terrenos, Quando ele diz a riqueza, não é só o dinheiro, é tudo que envolve a bens materiais, Então, hoje, o reflexo das nossas dores aqui como encarnado, 90% é por essa percepção que a gente tem, de entender a importância de Deus, mas de servir mais as nossas questões mundanas, A dificuldade do ser de entender a mensagem do Cristo, é como eu acabei de dizer, a gente sabe na ponta da língua, Só que a gente não vive. Quantas pessoas a gente conhece, quando não nós mesmos diretamente, estamos passando por um exato momento de dor, que a decisão está na nossa mão, nos causa sofrimento, nos causa angústia, nos causa uma série de transtornos, e a decisão é tão simples, mas do outro lado está a questão material, e a gente fica agarrado naquilo lá, querendo resolver a situação, mas sem ter que ceder. Tem uma frase muito sábia, eu não sei de quem que é, mas eu levo ela muito próxima de mim, que é aquela que na vida a gente tem que escolher entre ter paz e ter razão. Dificilmente a gente consegue ter as duas. Ou a gente tem paz, ou a gente tem razão. Quantas vezes nós não estamos envolvidos numa contenda em que a gente sacrifica a nossa paz para ter razão, E depois lá na frente a gente se arrepende, a gente acha que a gente fez a escolha errada, Então a gente tem que trazer essa reflexão muito, muito viva na nossa vida, porque todos os dias nós estamos lidando com um dilema desse, e nós devemos refletir a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos dedicando realmente os nossos propósitos, as decisões que nós tomamos. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um tempo só. O vício e o dever
não se alinham na marcha diária. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Todos os dias. A gente abriu os nossos olhos, a gente começa nosso dilema. E sabemos, devido ao Espiritismo, até dentro do tema que o Sr. Luiz falou, que na maioria das vezes nós levamos até para o sono esse dilema. Quantos de nós não vai dormir em desdobramento, não tem esses conflitos sobre coisas que a gente foi dormir preocupado, pensando, conflito, e a gente tem uma noite de sono que a gente acorda no outro dia, parece que a gente tomou uma surra, tão cansado que a gente está, exausto. A gente não lembra, mas a gente sabe que a gente passou por uma contenda naquela noite, Então, esses dias até eu estava viajando e eu estava com um dilema desse, porque é interessante como a gente se perde, A gente está fazendo o Evangelho num dia, está estudando o Evangelho, e a gente está enrolado numa contenda, e não consegue distinguir aquilo. Sempre que eu vou fazer um tema do Evangelho, eu costumo abrir ao acaso, confio na espiritualidade de decidir o tema. E foi engraçado que esses dias eu fui fazer o Evangelho lá no Joana d'Arc, o Sr. Francisco me ligou, e aí era na terça-feira, eu falei, vou escolher o tema. Abri, não se pode servir a Deus e a mamão. Aí eu falei, acho que eu não estava concentrado, porque eu não acho esse tema muito interessante, não sei porquê, eu acho que tem a ver comigo. E aí fiz uma prece, falei, vou abrir de novo, o mesmo tema. Eu falei, vai ter que ser esse mesmo, Beleza, fiz o Evangelho lá, e aí eu precisava fazer um Evangelho. A gente foi fazer uma reunião e tal, e eu fui fazer um Evangelho também, abri de novo o Evangelho, o mesmo tema. Então, a gente é constantemente amparado. Jesus, ele vai nos dando o caminho, vai nos oferecendo as ferramentas para a gente tomar as decisões na nossa vida, e a gente olha aquilo como se fosse uma situação corriqueira, um acaso. E eu estava justamente passando por um dilema desse, e eu, dentro do carro, viajando, refletindo sobre aquilo lá, veio à tona esse Evangelho, o tema, e eu falei, quer saber? Eu já tenho a solução do problema. Porque aquele ditado, o que não tem remédio, remediado tá? É assim que se resolve. E aí quando você começa a olhar para dentro, você vê o quê? A sua dor é isso, é uma situação que você não quer soltar. É algo que você está agarrado e você não quer liberar, você não quer soltar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, se eu desencarnar hoje, o que isso vai significar para mim, como desencarnado? E eu posso te dizer que até hoje, de todas as minhas reflexões, nenhuma tinha significado no plano espiritual. Então, aqui no próprio Evangelho diz o quê? Que o nosso verdadeiro tesouro é o que a gente vai levar daqui. O que vai ficar, não tem problema nenhum. E a gente está apegado, agarrado, sofrendo, brigando. E quantos casos a gente vê de situações que chegam ao limite de tragédias por causa de bens materiais, de pessoas, de apegos que nós temos. Um dos maiores problemas que nós temos ao adentrar o plano espiritual é o nosso apego. Apego a pessoas, apego a bens, apego a coisas. Tem uma história, que eu não sei em que livro que está, do André Luiz, que ele conta uma situação de um senhor que desencarnou, e lá no plano, ele era tão apegado à chácara dele, ao plano, ao sítio dele, que no plano espiritual, ele mentalizou aquele sítio, e morava no sítio, e não saía de lá, ele não conseguia evoluir, e se passavam anos e mais anos, e ele naquela rotina do sítio dele, no plano espiritual. Olha a nossa capacidade, O mentor, junto com outro guia espiritual, falou, a gente precisa tirar ele de lá, porque senão a gente não consegue assistir ele. Ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou começar a visitar ele, vou tentar comprar esse sítio dele. E ele passava todo dia na porteira do sítio,
desse senhor. E aí, bom dia, tudo bem? Ah, que sítio bonito. É, meu senhor. O senhor não quer vender? Não, não vendo não. E foram quase um ano ele tentando negociar esse sítio no plano espiritual. Um belo dia, ele foi aquela ideia foi trabalhando na cabeça dele, no espírito dele. Um belo dia ele falou: quer saber, eu vendo. E ele falou: quanto? Tanto. Ele pegou, deu o dinheiro para ele. E o cara, naquele momento, ele se libertou do sítio, porque era a única coisa que apegava ele realmente. Quando ele vendeu o sítio, não tinha outra coisa a se apegar materialmente. E aí um dos guias espirituais falou: mas isso não foi fraudulento? O senhor deu para ele um dinheiro de mentira. Ele falou: não, mas o sítio também era de mentira, né? Então estava tudo certo. Mas olha a nossa capacidade. Você imagina você desencarnar e ficar 10 anos num sítio que você plasmou no plano espiritual, dentro de um carro, apegado ou obsediando um ente querido seu aqui na terra, porque você ama tanto que você, ao ponto de obsediar, né? Servir a Deus e a Mamon, servir ao dever e aos prazeres, são opções desarmônicas. A gente não consegue levar as duas em harmonia. Mas a gente tem que deixar claro o seguinte: a gente está falando aqui de apego. Nós encarnados, nós precisamos morar, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos pagar nossa conta, precisamos gerar emprego, precisamos gerar renda. A gente está falando de apego, né? É você colocar acima de Deus. Não que você não precise trabalhar, você não precise comer, não é isso, né? Não é uma condenação à riqueza, pelo contrário, a riqueza é necessária nesse plano que nós temos. Ela gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento. Todo o desenvolvimento que nós conhecemos no planeta Terra é desenvolvido através de riquezas, né? Jesus trouxe o ensinamento que nossa passagem na Terra não é temporária, que nossa passagem na Terra é temporária, tem um propósito, e a matéria é somente um recurso. A gente tem que ter claro isso na nossa mente, né? Que é temporária. Então por isso você tem que fazer essa análise, até que ponto vale a pena eu ficar apegado a isso, né? Tem um propósito, essa dor quer te ensinar alguma coisa. Então aquele sócio difícil que você tem na empresa, tem um propósito dele ser seu sócio. Vocês lembram que não existe acaso? Se não fosse permitido, hoje você está às vezes se sentindo, né, golpeado por ele, né, traído, enganado. Mas o que essa lição quer te ensinar? O que ela quer domar no seu espírito? E às vezes, se nos fosse permitido lembrar da nossa vida passada, às vezes a gente estava colocado numa situação inversa, em que você estava roubando o seu sócio, em que você destruiu a vida dele, e hoje ele veio para te ensinar como é se sentir do outro lado. E você precisa fazer o quê? Aprender. Então você tem a opção de fazer o quê? Arrumar uma contenda, levar essa briga adiante, às vezes sair dessa situação até como um criminoso, né? Repetir o que você fez numa outra situação, ou você tem a opção de libertar, de se libertar dele, dando o perdão para ele. Você não é obrigado às vezes a ficar na contenda, mas às vezes você tem que entender que a forma de sair não é a forma que você acha correta, porque às vezes a gente acha que o certo é o nosso certo, né? É certo quando é o certo que você entende, e nem sempre é assim. Às vezes você vai sair com cicatrizes de lá, mas leve por saber que você não é o devedor da situação. Quantas vezes a gente está num dilema e a gente sai, como eu disse, com a razão, com o lucro, né? Com a herança, mas com a nossa consciência enlameada,
Mais suja, né, como diz o ditado, mais suja do que pau de galinheiro. Então, a gente tem que ter essa balança na nossa vida, esse contraponto para fazer essa análise de todas as nossas situações terrenas, a quem nós estamos servindo, né? Temporária, por quê? Tudo que passamos é temporário, nada vai durar, nem nós vamos durar aqui, vai passar, né? Todos os desafios vão ter fim, então nada deve ser vivido como definitivo. Você imagina hoje, independente do problema que você está passando, independente, você imagina você conseguir vivenciar só essa passagem, o quanto de alívio não traria na sua vida. Você conseguir interiorizar no íntimo do seu coração que isso vai passar. Nada do que nós vivemos aqui na terra é duradouro, no sentido material, né? E aí a gente para e começa a pensar o quanto esse que não é duradouro consome de nós, porque nós deixamos, porque nós permitimos. Temporário, aquilo que tratamos como definitivo vai gerar sofrimento. Então, a sua dor tem a ver com essa interpretação, seja ela qual for. A sua dor, se você não entender que é transitório, vai gerar sofrimento em você. Como eu disse agora, seja a dor que você está passando, se você conseguisse interiorizar esse entendimento no fundo do seu coração, a sua dor ia ser aliviada. Tem um propósito. Por que tem um propósito? Eu fiz um curso uma vez, participei de um seminário bem interessante de empreendedores, que chama Empretec. Não sei se alguém já ouviu falar, é do Sebrae. Ele é organizado por uma fundação internacional, e aqui no Brasil só o Sebrae que pode ministrar esse curso, mas é muito legal. E tem um ensinamento lá que é para a vida toda. Ele fala que ele tem uma frase assim, que doeu, pega que é seu. E é verdade. Está doendo? Em quem? Está doendo em quem? É em você que está doendo? Então não tem como ser do outro. Aonde está o problema? A gente tem uma mania de achar, né, que o outro consegue fazer algo com a gente, consegue me humilhar. Fulano me humilhou. Não, ninguém tem essa capacidade, né? Fulano me ofendeu. Também ele não tem capacidade de fazer isso. Nós temos que ter essa percepção de analisar por que dói. Na hora do nosso sono, a gente deitar e ficar pelo menos uns 10 minutos refletindo sobre qual é a nossa dor e por que dói. Por que aquela pessoa consegue fazer isso comigo? Me deixa nessa situação? Me ofende? Faz eu me sentir menor? Faz eu me sentir irado? Por quê? Que mecanismo que essa pessoa tem? Você imagina, você chega num ambiente onde você se acha espiritualizado, aí a pessoa não dá bom dia, ela acaba com o seu dia. Que espiritualização é essa? Que um bom dia te transforma. Então, será que é o outro mesmo que tem esse poder sobre você? Ou é você que ainda não aprendeu nada sobre você, sobre quem você é, sobre as suas fraquezas? Então, esse propósito é sempre evolutivo. Cabe a nós ter essa percepção. Viemos para evoluir. Então, tudo que nos toca, precisa ser considerado como oportunidade de aprendizado. Será que a gente tem condição
de olhar para os nossos percalços e falar: nossa, quanto aprendizado eu tenho na minha vida? Ou o que a gente costuma dizer? Nossa, eu só tenho problema na minha vida. É fulano no trabalho, é meu filho que é assado, é meu esposo, é meu cunhado, é minha sogra. E aí, quantos de nós, quando não nós, né, não conhecemos alguém que é assim? Você para a pessoa e pergunta como que ela está e ela resolve falar. E aí ela reclama da família, do trânsito, do clima, do trabalho, do centro religioso. Quantas pessoas a gente não conhece que pula de igreja em igreja, de centro espírita em centro espírita, porque alguém está incomodando ela, né? Tem uma situação, acho que o Chico passou, que ele entrou no ônibus junto com um amigo dele, e o cara sentou do lado de uma pessoa, ficou um pouco, não, aqui não dá para ficar, aqui o clima, a carga está muito pesada, mudou de lugar, foi nos 3 lugares diferentes. O Chico virou para ele e falou assim: peraí, meu, o problema é que está com você, né? Não é onde você está sentando. É igual a gente, o problema não é as pessoas com quem a gente está convivendo aqui. Todas elas vêm como uma bandeja para você, servindo uma oportunidade de aprendizado. O que você faz com a bandeja? Você chuta, você vira a cara. É difícil a gente falar sobre isso, porque eu vejo assim, eu tenho uma visão do centro espírita da forma que está aqui, hoje, que é um dia de palestra, tem 50 cadeiras e tem 15 pessoas. Por que vocês acham que é assim? Porque a gente quer uma receita pronta. Eu sempre costumo brincar, que eu via na televisão às vezes um negócio, um creme de cobra lá, que era uma pomada de cobra, que você passava, né, a propaganda era essa: você passa e vai dormir, e emagrece. Então é assim, você pode comer o tanto que você comia, você não precisa fazer exercício, e você emagrece. Olha que sonho. A gente quer isso espiritualmente também. A gente quer continuar a pessoa que a gente é, reclamando das coisas que a gente reclama, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, e ir para o céu. Como no Espiritismo a gente fala que o problema é você, a pessoa vai procurar um lugar que o problema é o outro, ou que Jesus vai vir salvar todo mundo, um pelo outro, do jeito que está mesmo. Então a gente fica procurando uma receita mágica, a gente quer que alguém fale para nós que o problema é o outro. Vocês já perceberam quando a gente vai reclamar de alguém e aí você encontra uma pessoa que também não gosta daquela? Nossa, como que a conversa fica saborosa, porque aí você fala um defeito, o cara fala o outro, a gente fica disputando para ver quem sabe mais defeito da pessoa, né? Conversa dura horas, mas você imagina você começar uma conversa com essa pessoa, a pessoa virar para você: não, mas você está enganado, o problema não é ele, o problema é você. Aí acabou a amizade, hein? Acabou a graça, né? Então é por aí. O propósito que ele diz aqui no Evangelho é esse: é a gente olhar para a dor como uma oportunidade. Porque quando você olha como negação, como que você vai trabalhar algo que você nega? Então você está diante de uma situação que vem à tona esse sentimento de você estar extremamente apegado a algo, e vem uma situação que você tem que resolver. Ou você desapega e tem algum tipo de prejuízo que você entenda que é um prejuízo, ou você fica grudado naquilo ali e vai para as últimas consequências. E aí, qual decisão que você toma? Né? Tudo tem um sentido maior, precisamos nos tornar observadores. É observar. Então nesse dilema que você está vivendo, se você parar um pouquinho e pensar, vai estar lá um sentimento de egoísmo. Aí você olha para aquilo, você fala: não pode, tem que ser outra coisa, eu não sou egoísta. Então a partir do momento que você negou, você vai procurar qualquer outra situação. Você vai querer, às vezes, partir até para o extremo, vai se envolver numa situação que você vai se arrepender depois.
Você vai dar o golpe, você vai enganar, você vai persuadir, você vai virar um criminoso às vezes, por negação. Porque se você olhar e falar, realmente eu estou sendo egoísta, aí é a observação que vai fazer a mudança de tudo. Porque a partir do momento que você reconhece, você tem a disponibilidade e a vontade de mudar. Aí, mas a partir do momento que você negou, acabou. Você vai buscar outro tipo de alternativa, né? Então, precisamos tornar observadores para perceber qual o sentido. A matéria é recurso, né? A matéria são facilidades quando usamos como recurso. É claro que é facilidade, né? Quantas coisas nós conseguimos fazer com a matéria que nos ajuda a evoluir, né? O apego, ao contrário, gera sofrimento. Nos perderemos tentando o acúmulo ou seu uso indevido. Então o problema não é a riqueza, é o uso que você dá para ela. A riqueza, ela é extremamente benéfica. A questão é o uso que você dá para ela. É igual o carro é benéfico? É. Mas para mim apostar corrida na avenida, para mim dirigir embriagado, causa o mal? Causa, né? Distraímos quando focamos somente no usufruto das coisas e ficamos presos nos prazeres. É o que nós costumamos ouvir e dormir na carne. A gente fica envolvido com os prazeres da vida e não evoluímos, né? Achamos que estamos aqui a passeio. A verdadeira propriedade, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. O que é então que ele possui? O que nós possuímos então? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, e o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Se a nossa verdadeira vida é lá, por que será que a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente vai deixar aqui, né? Você imagina? Tem alguns de nós aqui que tem 1000 anos como espírito, e a gente está preocupado aqui com 50, 100 anos que a gente vai passar aqui. É a mesma coisa de você ir viajar de férias e querer levar toda a sua casa, todas as suas coisas para ficar 15 dias. É mais ou menos isso aí. A gente vai de férias e fica apegada com tudo que está lá naquele passeio e não quer vir embora. E quer trazer areia, água da praia, a cama do hotel. O ser depende de estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Adquirido no bem. Quando a gente conversa com alguém aqui na terra, né? E quando a gente também tem a capacidade de fazer uma autorreflexão, a gente é capaz de entender até qual vai ser o nosso futuro no plano espiritual. Não é verdade? Quando a gente consegue olhar sinceramente para nós mesmos, a gente não consegue saber qual que vai ser nosso destino no plano espiritual? A gente sabe. A gente sabe o que vai nos prender, o que nos vai nos atrasar, quais os problemas que a gente vai encontrar do lado de lá devido à nossa existência que a gente teve aqui. Porque a gente não se transforma, a gente dá continuidade do lado de lá sem corpo, num plano espiritual onde a nossa consciência, o nosso espírito permanece com os mesmos desejos, os mesmos preconceitos, as mesmas vontades, o mesmo entendimento. A gente não se transforma. Você é essa mesma pessoa, só que no plano, na nossa verdadeira casa, né? O problema é que lá a gente não tem alguns recursos que a gente tem aqui, né? Lá não tem analgésico, né?
Lá não tem como se apagar e ficar um tempo apagado, né? Então lá você vai lidar com a realidade mesmo. Então você imagina tudo que você tem aqui de perfeições e de imperfeições ampliado ao extremo, né? Na sua essência. Para a gente ter uma ideia do que seria isso, seria como se fosse assim, ó. Eu ia chamar alguém aqui, quem tivesse o interesse de vir aqui, colocar um capacete e seus pensamentos aparecer na televisão. Tudo que você pensa aparece ali para todo mundo ver. Essa é a percepção no plano espiritual nossa. Alguém teria coragem? Isso vai acontecer quando você chegar do lado de lá. Você vai ficar transparente a esse ponto, dos seus pensamentos serem percebidos pelos outros espíritos. Por isso que a gente tem que trabalhar aqui, para nos qualificar espiritualmente, né? Então os vícios são necessidades excessivas que nós criamos, por distorção do propósito da vida, busca do prazer como objetivo da vida, ou no vazio da vida é a ignorância do propósito, distração que nos distanciam do foco de algo mais profundo e nos perdemos na escravidão, na dependência, na paralisia. Quantas pessoas não estão nessas 3 palavras presas, sejam em questões materiais, financeiras, relacionamento, né? Quantos de nós não estão numa situação dessa? Em relações complicadas, né? Pesadas, em disputas, em brigas, em julgamentos. Eu sempre costumo dizer, né, que às vezes a gente tem uns prejuízos na vida assim, que mexe com a gente, né? Mas eu tento fazer o quê? Pensar que é melhor ele estar fazendo isso comigo do que eu. Eu sempre penso assim, a posição de criminoso e de vítima, ela está sempre à nossa disposição. Está sempre. Você escolhe a que você vai querer para você. Então às vezes vem alguém e te assalta, leva seu celular. Você está na posição de vítima, mas você pode ir assaltar o celular de alguém, né? E ir para a posição de criminoso também. É o nosso livre-arbítrio. Então hoje, no mundo que a gente vive, que é um mundo ainda de provas e expiações, a gente vai lidar com isso. Mas a gente tem que ver qual a posição que a gente quer, a quem a gente quer servir, constantemente, para a gente poder passar por esses percalços, para a gente poder continuar a nossa caminhada, né? O homem é apenas o seu usufrutuário. Se sentirdes, porquanto vossa alma dominada pela cobiça da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga. Onde devemos nos abrigar então? No dever, na missão, compromisso, responsabilidade, consciência, razão, bom senso, equilíbrio. É o abrigo das leis divinas. Nós não devemos esquecer que nós temos a lei divina gravada na nossa consciência. Todos os nossos dilemas, nós temos a solução aqui, ó. Basta você fazer o quê? Observar, se permitir. Esse dilema que está acabando com o seu sono, destruindo a sua vida, a resposta está aqui dentro. É só você ouvir. Não precisa nem no Google, né? Porque às vezes a gente está com um problema, a gente consulta no Google. Está dentro de você, na sua consciência, nas leis de Deus. O problema o que é? Essa situação que eu falei. As dificuldades chegam para você numa bandeja e você vira a cara. Não, isso não é para mim. Não. Vê o evangelho que eu estou fazendo aqui? Abri 3 vezes. O que eu podia fazer? Não, vou procurar um outro tema. Isso não é para mim. Né? A gente escolhe todos os dias.
Tem um ditado que fala, né? Se não me engano, até André Luiz que fala, que o tempo da nossa evolução está relacionado com a nossa resistência à dor. Quanto mais tempo você aguentar a dor, quanto mais você aguentar a dor, mais tempo você demora para evoluir, não tem problema. Mas que nós vamos evoluir, isso não tenha dúvida, né? Então, meus irmãos, esse era o estudo da noite. Espero que nós tenhamos bebido dessa água do Evangelho e permitido que essas palavras do Evangelho e de Jesus tenham tocado as fibras mais finas do nosso coração e que possa ser uma gota naquela pedra incessantemente a começar a destruir e a desfazer essa carapaça que envolve os nossos corações, nos endurece, dificulta a nossa percepção e a nossa observação de quanto nós somos assistidos aqui na terra, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na nossa vivência, o quanto nós somos amados, e que possamos dar o devido uso às coisas terrenas com um propósito terreno, mas que a essência seja sempre servir aos propósitos do Cristo. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.